E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o craque Silas e o pessoal lá do F90 falaram sobre a chegada do Oscar no São Paulo, o jogador que deve ser anunciado hoje. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se inscreve aí, curte, é de graça e me ajuda demais. A gente vai ver tudo que o craque Silas falou. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a gente vai falar muito sobre o Oscar, beleza? Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Porque o São Paulo precisa desse cara. O cara que pensa o jogo, o cara que sabe fazer gol também. Lembrando, né, que o Oscar ele faz o gol do Brasil contra a Alemanha. É, aquele ali, o único. Aquele jogo o famoso 7x1, ele fez o 1. Aquele jogo triste para todo, mas ele... Sim, tudo bem, isso é só uma lembrança, mas é um cara que é muito frio, é um cara que é muito tranquilo na vida, na sua maneira. Teve aquele probleminha na saída dele do São Paulo, mas isso aí também já ficou para trás. Quando ele sai do São Paulo, ele vai para o Inter de Porto Alegre, e aquela coisa toda que naquele momento gerou um pouco de atrito, mas isso também já ficou para trás. E a gente entrevistou o Zubeldia aqui, no Bola da Vez, e inclusive a minha pergunta para ele foi essa: no teu projeto para 2025 está o meia? Ele falou sim. A questão, óbvio, passa pelo lado financeiro, que a gente deve falar também aqui, né, Edu? Que o São Paulo está liberando aí uma galera, até por uma questão de dar uma ajustada na folha, e faz bem. E dos nomes que a gente viu, a gente também deve comentar, não vi nenhuma, assim, surpresa. Eu acho que o Casares está fazendo um trabalho excelente. E o Oscar é um dos 3 que devem vir, né? Que, se der certo mesmo, acho que vai ser muito bom para o São Paulo. Nós temos até uma tela aí com os números do Oscar, tem, né, o Marcião? Pra gente acompanhar um pouco. São Paulo não é super, né? Não tem Super Palmeiras, mas não tem é o Super São Paulo. Palmeiras. A Oscar, cada um... Com o Oscar não é um Super São Paulo. Não, mas aí vira o Super São calma, Paulo. gente. Só Se vier o Montiel... Gente, calma. Peraí, É se clima vier o natalino, Montiel calma, na lateral vocês dois aí. direita, o Wendel no lateral esquerdo, aí o Oscar não é Super São Paulo? Não, mas se vier a minha grada virada pra mim também, eu sou Pedro Ivo. Mas, ó, se eu ganhar... Ainda hoje, eu vou anunciar o que eu vou fazer se eu ganhar na Mega da Virada. Tá? Ainda hoje. Eu vou trabalhar. Põe de novo a tela aí, Marcelo, que não deu tempo pra ler. Vai tomar um bote aí na porta, hein? Vou tomar bote, mas eu pago o bote depois. Põe de novo aí, Marcelo, só pra eu ler a tela aí, pra mostrar pra eles os números do Oscar. Obrigado, que a gente ficou falando outra coisa, ele tirou 40 jogos, 39 como titular, 16 gols, 27 assistências, 81,3 minutos pra participar de um gol. Esses são os números dele no Xangai em 2024. E aí... eu vou guardar o Bubu para o último, porque talvez guardar na gaveta, é isso? venha carregado de uma certa emoção. Ô, Pedro, quando vem um jogador do futebol chinês, a gente já viu o cara mas chegar esse cara bem... é brasileiro, né? Você sabe. Então, mas a gente viu... garotinho! O Hulk não veio da China? Veio. Voando. Nem conheceu. Mas tem outros exemplos do cara que... o cara vem da China e Ricardo Goulart? O Goulart também. Te decepcionou? Não me decepcionou. Achei que ele foi ok. Mas já ele foi vai pra lá com a lesão. A lesão. Né? Eu acho que o Ricardo Goulart foi bem no Palmeiras, mas o que para alguns ficou aquém. Vamos tentar manter a voltar no pauta. São Paulo. Quando a gente fala de São Paulo, é São Paulo. Esse São Quando a gente Paulo. fala de Palmeiras, é Palmeiras. Então, meu dia é que nós estamos bem, viu? O Oscar... Mas precisamos mais uma volta. Ele joga bola. Continua. A gente lembra o que o Oscar fez no Brasil, a gente lembra o que o Oscar fez no Chelsea, principalmente, seleção brasileira. A gente lembra o que o Oscar fez em todas essas passagens. Ele teve um protagonismo, é bom lembrar. Essa última temporada foi das melhores dele. Só que você viu aquele primeiro dado ali, da tela que a gente apresentou? 40 jogos. 40 jogos não é uma realidade de calendário brasileiro. De calendário... Eles jogam menos lá, Pedro. Muito menos. Numa outra intensidade, o treino é diferente. Isso a gente escuta muito, o Silas aqui, quando o pessoal vem fazer resenha ou vem bater um papo no Bola da Vez. O papo é diferente lá, Edu. O Oscar tem qualidade. Agora, você precisa entender o tempo que ele pode não sentir, ele pode não precisar de uma adaptação, ele pode ter uma situação física que ele consegue te entregar 60 jogos esse ano, um pouco mais. São Paulo vai ter algumas competições. Então, é uma interrogação muito mais pela diferença de quantidade de jogos, de intensidade de trabalho. Qualidade ele tem. Não me parece um cara que está sem joelho, com problema, sabe, muscular, que está vindo para cá só para fazer um pé de meia. Pé de meia ele não precisa. O Oscar, eu lembrava esse final de semana até, ao lado do Hulk, num dado momento ali, quando explodiu aquela bolha financeira da China, né? Oscar e Hulk tinham os 2 maiores salários de jogadores brasileiros no futebol mundial. Oscar e Hulk. Os contratos que eles assinaram. O Hulk primeiro no Zenit, depois para lá, e o Oscar. Então, assim, não é que ele precisa muito de um grande salário de São Paulo, então ele vai encostar aqui para fazer um pé de meia.
É interessante a motivação da volta, convenceu a família e tudo mais, mas é preciso entender, colocar na devida caixinha de expectativa onde está o Oscar. Ele não vai chegar, por exemplo, não sei, quer dizer, não dá para colocar esse peso nele, que ele vai resolver o Paulista, a Libertadores, o início do Brasileiro, a Copa do Brasil, não vai desfalcar. Pode acontecer, mas é preciso entender que ele vem de uma outra realidade. Agora, bola, Edu. Bola o Oscar tem. E é pra chegar, Bubu, e dar 10 e a faixa Agora eu pra quero ele? ouvir. Agora eu quero te ouvir. Olha, o Pedro Iva chamou a atenção para um dado. Rapidinho, é porque tem um aspecto que eu preferi não entrar, porque o Bubu falou que ele vai vir de sola, que é Daqui a pouco negócio nós que, vamos... ele, negócio que ele gosta. Ó, posso te falar? Só olha pra ele o agora Oscar como não precisa de jogador. dinheiro, mas ele vai ganhar mais de 1 milhão. E ó, Vai só ganhar olha mais de 1 pra milhão. ele. Só olha mais de pra 1 ele milhão. agora pra falar dele como jogador. Daqui a pouco nós Como vamos jogador. falar do Tchuli, Então, da mussarela. Vai, exatamente. já. O Pedro Ivo chamou a atenção para um dado, que era o número de jogos. Eu vou chamar para um dado que para mim é fundamental, que é o número de assistências. Quer Ele falar? é um pifador. Opa, é que o Ele é um Silas cara falou, que potencializa outros jogadores. Imagina o Caleri ali, hein, Bubu? Então, o Caleri é um cara que pode lucrar com ele, Lucas Moura pode lucrar com ele, as um imagens Ferreirinha, né? Vou Velocidade ligar ali, né? pro Careca aqui, pro Miller, pra perguntar pra ele sobre o Pita, o Silas e o Sidney. O que a gente fez pra esses Mas dois esse aí? rapaz, esse Silas jogou bola. Não botou 10 e Copa. Eu né? não acho que Carequinha, você sabe, né, Carequinha? Um gênio. Manda um beijão pra ele, eu adoro. Teve algum jogador do irmão. Palmeiras aí que você pediu pra eu falar o número de gols? Eu não acho que o Oscar vai fazer tantos gols no São Paulo. Vai fazer umas batidas da entrada da área, né? Uma finalização Olha lá, aqui, mas ali falta e é com tal. ele, ó. Olha Aquele lá, espaço. Olha o que ele faz. bola parada ali. Já é melhor que o Lucas. Lucas Moura tentou muito dessa daí, sem sucesso. Cara, você não vai Imagina conectar o cara o que Lucas. terminou. Imagina Que o cara que você- termina a temporada é. conectando o Lucas Moura. Bubu, É, que você não vai faz fazer isso? isso. Na falta, na cobrança de falta. Não, Ah, na falta. Na aí. falta. Cobrança de Silas. falta, ele tentou muito sem sucesso. E aí isso é treinamento, é capacidade. Olha Então, o Olha a Oscar vai pifada fazer um dele. golzinho ali batendo dentro da zona 14, né? Não. Não é? A zona 14 é onde é o Dá uma funil olhada ali. nesse funil, gol aí, ó. Ele pode bater da zona do Olha lado. lá, da que ele zona- vem, olha lá. Calma. Ele vem, joga pra cara, o cara Pisou na fala, área, né? pisou na área, É o chapou Erickson, lá. ele não é o Erickson, Então, acho. mas ele vai melhorar Pode ser. outro jogador de São Paulo. Ele é um facilitador, né? Um criador, um playmaker. O Zé Elias fala muito, playmaker. O Que Zé é fala, na né? Inglaterra se fala o jogador que... O Silas é um grande playmaker, é um cara que constrói as jogadas, né? Um cara que fabrica as jogadas. Então, só que assim, claro, então o Oscar, né, é um bom reforço, deve ser o presente de Natal anunciado pela diretoria, mas eu imagino que talvez vai sair alguém. Será que o Luciano vai sair? Cara. Entendeu? Porque assim, o São Paulo são Ou vai meio de- brigar em outra posição, né? Não, que ele já vem fazendo nisso, né? que O ele não Lucas Moura, curte quando joga muito, né? centralizado, ele queria jogar Porque o centralizado. Luciano, a cabeça do Luciano, ela é só gol. Gol, E cartão amarelo. gol. É, isso aí depende Irmão, da gestão lá do bonitinha, resolver o dia. afiado, hein? Mas o Luciano é gol. Então esquece do Luciano como o cara que vai armar o time. Não, tem que ser esse aí, ó, pra mim. Esse aí. E outra coisa, você viu o físico dele? Tá bem? Magrinho. Ele é magrinho? Nós jogamos ano passado lá na Festa do Amoroso, lá no estádio do Guarani. Cara, e o Oscar jogou com a gente lá, você tá doido. Faz o que quer, a hora que quer, tudo bem. Mas o Zé Roberto tava também. Oscar de Santa Bárbara, não é? Acho que é americana? Não, eu acho que é... Ali Eu morei em Americana, mas falavam que ele era da região ali, não sei se é Santa Torci Bárbara. pra lá por isso. Se o Eu sou Rio Branco Oscar, por causa disso, morei se um o ano. Oscar vier pra cá, como chegou o Lucas Moura, a gente esteve num hotel antes dele vir pro São Paulo. Ele levou cozinheiro, ele levou preparador físico, ele levou a família dele, a esposa, as É de crianças. Americana mesmo. E ele treinava. E ele ainda não tinha acertado com o São Paulo, porque ele tinha a proposta dos Estados Unidos, Lucas Moura, tinha a proposta para ficar na Europa, e ele estava ali conversando. Mas o que esse menino treinou Silas. antes de chegar. É. Então, esse é profissionalismo. Esse aqui, se ele chegar como chegou, não como chegou o Rames. Não como chegou o Rames. O Rames chegou numa outra... não como alguns outros jogadores que chegaram para outros times aí, você fala, tá chegando... Bom, o próprio Depay. Hoje tudo é festa. 9 vitórias, né? Aquela alegria tal que... Agora, quando ele chegou aqui, o pessoal falou, será? É que ele chegou fora de forma, né? O cara é cantor, o cara canta pra caramba, toda aquela estrela e tal, mas é o segundo melhor atacante da seleção holandesa. E hoje mostrou, olha o Yuri Alberto tá dando risada. Com o Depay e com o Garro. Ele levou Porque o os nível- caras são o quê? Os caras que estão pifando o Uri Alberto ali o tempo todo. Aí Silas. o Romero faz a partezinha dele, o Thales Magno faz a dele, os meninos vão crescendo.
Eu acho que o São Paulo precisa disso aí. Você me dá até a oportunidade de te perguntar, porque você foi um dos grandes jogadores aí da história do futebol brasileiro e também treinador. E você recepcionou também muitos caras com alto investimento. Tal qual o Oscar agora, indo para o clube vai Vou falar lá um e negócio faz... legal para vocês. Isso. Vai falar? Eu queria te falar Opa. um pouco sobre como é que é a equação de adaptação de um cara que vem gigante para um time, porque ele fez história, ele não veio à toa, ele fez a história dele no São Paulo também. Passa muito pelo jogador querer. Ele tem que estar a fim de se adaptar rápido, de trazer as coisas mais fáceis para ele, para o clube também. A primeira coisa que o jogador, não estou falando o Oscar só, qualquer um precisa entender, ele não é maior que o clube. Ele nunca vai ser maior que o clube, entendeu? A menos que seja um cara gigante que venha para um clube pequeno, mas não é o caso aqui. Aqui é um jogador gigante que está vindo para um clube maior ainda. Então, agora, o que eu queria falar? A gente teve almoçando terça-feira passada, o Zico estava lá em Campinas. Meu Deus do céu. E a gente foi almoçar com ele. Ele falou uma coisa, dentre tantas coisas que a gente conversou, que eu liguei para ele, eu fui para 2 jogos agora, sábado e ontem, e eu falei, Galo, ele falou assim, no almoço, pode ter um jogador no mundo, igual a mim, com relação a passe. Mas melhor que eu não tem ninguém. Cara, e o Zico não é de falar. Pode ter algum igual a mim com relação a não errar passe. Chegou a ver a gente na pelada. Agora, melhor gol, que eu. E aí eu falei pra ele, eu tenho 2 jogos. Agora a gente até mandou um vídeo pra ele na estrada com o Careca, com o João Paulo e com o Alexandre Alves. Um beijo pra eles todos. Falou, Galinho, estamos indo pra... Eu falei, Galo, o meu objetivo nesses 2 jogos é esse. É não errar um passe. Claro. Esse cara é um deles. Ele não erra Oscar passe. é um cara que erra muito pouco passe. Imagina, se você... Copa de 70, o Brasil foi campeão do mundo com 5 meia esquerda, 5 número 10, Clodoaldo Sode com 20 anos, era o único que marcava. Pelé, Jairzinho, Rivelino, Gerson e Tostão. Tostão que vestia muito a 8 no 5 Cruzeiro. caras, e mais o Clodoaldo, que não erra passe. E o Tele era muito defensor disso. Mas Não errar taticamente passe. falando, para vocês, onde que o Oscar vai jogar? Porque vai impactar na galera. O Lucas e aí o Luciano. O Luciano, e o pra mim, vai sair do São Paulo. Então, precisa falando entender, e aí que eu acho que é o grande lance. O Luciano precisa entender, porque durante a temporada toda nós viemos aqui e ficávamos falando, o Lucas rende mais pelo meio. Não, mas o Luciano não quer sair do meio. Mas não quer ir pra... Então, como é que monta um time aí? Monta o Do meio meio de campo pra do São frente, Paulo, vai. do meio pra frente vai ser Lucas Moura na direita, o Ferrarinha na esquerda, o Caleri na centroavância e o Oscar Caleri aonde? armando. Na Mas centroavância. mas o Oscar vai jogar onde? Então, o meio, ele é o Cerebral, armador e o camisa enganche. O e aí enganche põe o ali, Lucas armador. pro lado. Aí você imagina no ataque, ali, Lucas Moura mais pela direita, o Ferrarinha na esquerda e o Caleri ali Eu acho que como o um jogador Oscar terminal. Edu, quando Fala você muito tem um jogador time terminal. muito bom, quando você tem um time muito bom de qualidade, eu acho que a primeira situação que tem que trabalhar é perdeu a bola, passa da linha da bola. Se os caras tiverem essa disposição para passar da linha da bola, porque quando tiver com a bola no pé, foi igual o Santos do Pelé. Vai jogar Pelé, vai jogar Doval, vai jogar Pepe, vai jogar Coutinho, vai jogar Edu. Aí o cara falou, quem que vai marcar? O treinador falou, o outro time. Perfeitamente. Isso é bom demais. Nós vamos jogar. É verdade. Então, você tem que ter essa preocupação de fazer os caras entenderem. Claro. Por exemplo, o zagueiro lá dá um quebra, né? Manda a bola lá pro outro lado, o zagueiro do time adversário. Aí essa bola vai voltar. Cara, o cara andando lá, tá impedido. Então, esse tipo de situação que o time grande, o jogador bom, tem que entender. É o mínimo que o cara tem que fazer. Pô, não ficar impedido. Reentra, né? E é mais um para jogar. Não fica vendo o número da camisa do cara aqui. Vê o rosto do cara. Se você está vendo o rosto do adversário, é porque você está ajudando. Eu, no São Lourenço, eu não precisava marcar. Mas qual que era o acordo com o time? Ruggeri, campeão do mundo em 86 com a seleção, ele falou para mim, Silas, quando a gente pegar a bola, ela tem que passar pelos seus pés. Sim ou sim. Você vai dar pausa, você vai dar velocidade, você vai bater escanteio, vai bater pênalti, vai bater falta. Marcar você não precisa, só vem, faz a sombra ali, deixa que a gente vai correr para você. Roubamos a bola, vai ter que passar, essa é a sua obrigação. É um cara como esse. Se a bola passar pelos pés, olha quando a bola chega no pé do Depay. Quando a bola chega no pé do Garro, cara, muda tudo, cara, muda. Os corintianos ficam lá em cima já querendo invadir, porque alguma coisa vai sair.
Não, e outra, muda até o ambiente, ô Pedro, e muda e eleva quem está do lado e também traz responsabilidade para o treinador. Nós vimos o Beldia falando durante essa temporada, e principalmente recentemente, vai ser campeão da Libertadores, podem me cobrar, eu estou sentindo isso. Agora, a responsabilidade de armar é dele. Porque ele falava, preciso de peças e tal, mas se os caras chegando... Escala de novo essa linha ofensiva de São Paulo, que eu fiquei com uma dúvida. O Oscar... como enganche, um meia ali, meio campo, camisa 10, mas a gente não vai ficar para ele. Uhum. Na frente, na direita, Lucas Moura, Caleri e Ferreirinha na esquerda. Essa deve ser o São Luciano Paulo. no banco. Lembra que é o seguinte, assim, São Paulo, o Luciano, a gente tá vendo ali, tá lá, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. O Luciano já recebeu propostas de outros clubes do Brasil, outros grandes clubes do Brasil se interessaram pelo Luciano. O São Paulo, acho que precisa, não é só que quer, o São Paulo precisa, para enxugar a folha, fazer uma boa venda. Pegou agora 16 milhões de reais com o Michel Araújo, que pode ser meia, vai pro Bahia. O Rodrigo Nestor, que pode ser meia, também tá indo pro Bahia. E o Galopo, que também pode ser meia, tá indo pro Santos. Então aí você fala assim, São Paulo tá meio que fazendo uma limpeza ali em jogadores que poderiam fazer a função de meia. Se sai Luciano, Rodrigo Nestor, Michel Araújo já foi e tal, não sei o quê. O Galopo, o Oscar chega, pega a camisa 10, amigão, é você ali, seu armador, e ninguém tasca. Então, o São Paulo vai enxugar a sua folha, está fazendo isso, vai diminuir o número de jogadores no elenco e vai tentar qualificar, fazer um time melhor e um elenco menor em relação à temporada 24. Mas eu sinto que o senhor Sim. está maluco. É porque eu fiquei com uma dúvida do ter fala que aí, montar. fala aí. Só uma coisa que você está com O vontade de Lucas falar. rende muito bem, jogando de frente, vindo por dentro. Quero entender exatamente esse desenho, ele vindo por fora, como é que vai ser essa dinâmica com o Oscar, porque ele joga muito de fora pra dentro. Não daria pra jogar. É trabalho bom, né? Ruim é não ter jogado bom. Ô Pedro, mas não daria pra jogar o Lucas ao lado do Oscar mesmo, armando? Não, eu não quero ficar lembrando do Corinthians toda hora, mas o Garro e o Depay Exato. jogam ali e o Yuri Alberto na frente. Então. Cara, eu não vejo problema. Mas você entende que não é exatamente dois caras, não é aquela coisa dos pontinhos, acho que vai ter que ter um outro desenho, mas é trabalho do Zubeldia, tem solução. Sim. Se não tem solução, é pra elenco ruim, né? Combinar. O melhor momento do Zubeldia foi quando o Ferreirinha tava voando, né? Quando ele achou o Ferreirinha pela esquerda, que é o cara que quebra a linha, né? Faz aquela fumaça ali e tal, o jogador mais agudo. Que o São Paulo era um time que sempre teve muita posse de bola, de propor o jogo, mas não tinha cara pra driblar. Tanto que o Caio Paulista, quando jogou no São Paulo, foi destaque, porque ele era o cara que mais quebrava a linha, driblava, infiltrava. O Ferreirinha fez isso nesse ano de 24. Né? Então, por isso que eu acho que na cabeça do Zubeldia... por mais que todo mundo falasse, olha, o Lucas Moura rende melhor pelo meio, para não tirar o Luciano do time, ele botava o Lucas Moura aberto. Alguns, às vezes, nos momentos finais dos jogos, que ele Mas vai ter que falar o pro Lucas. Luciano, se for o caso dele ficar no banco, que ele vai pro banco. Não, eu não vejo problema. O Zubeldia falou sobre o Luciano, que o Luciano tem, que a quilometragem dele durante os jogos é boa. Então, se engana quem acha que o Luciano... É que você traz o Luciano na meia, parece que é aquele cara mais lento, é aquele cara... Não, porque o Ele Luciano... joga muito pra trás, né? O negócio dele é Silas, gol. né? O negócio dele é deixar ele lá na frente para ele fazer gol. Agora, o São Paulo enfrentou de igual para igual o campeão da Libertadores, não no primeiro tempo do jogo lá no Rio, lá era para ter terminado 2-3-0 pro Botafogo, o Botafogo não fez. O São Paulo poderia ter vindo de lá com a vitória. Teve um lance do Caleri também, e no Morumbi jogou de igual para igual. Para mim, a questão do São Paulo é acertar os dois lá de trás que vocês mencionaram aqui. Se der certo o lateral esquerdo e se der certo o lateral direito, o São Paulo fica muito forte. Zagueiro não está saindo praticamente ninguém. Meio campo. E a gente está falando que o Pablo Maia não jogou, o Alisson não jogou. A Arboleda pode sair. O Alisson voltou agora. Não, tudo bem, mas digo, e sem o Pablo Maia, que estava recém-convocado e jogando pela Seleção Brasileira quando ele sofre a lesão. Então ele tem uma perda muito grande ali. Imagina esses caras aí, todo mundo bem. O São Paulo, a camisa, a força que tem e o histórico de jogar esse tipo das quartas para frente, São Paulo também cresce muito. Então, assim, acho que essa é a ideia. O Oscar vai ajudar aí muito, se der certo, parece que já vai dar, sim. Mas se ele ajustar ali atrás, vai ficar muito. Aproveitar, Oscar, é bom ter o Silas aqui, porque o Silas é da base de São Paulo, menu do Morumbi. O Oscar... Nasci lá, pudim de leite todo dia. Era mesmo? Tia, lembra de mim? Pudim de leite todo dia. Todo dia você gostava de pudim? E no fim de semana eu levava um lá pro meu quarto. Eu e o Miller. Uma época que o São Paulo não faturava tanto dinheiro, não tinha tanta estrutura, não tinha CT de Cotia, nem da Barra Funda.
Esse homem aqui já era da base de São Paulo. O Oscar é da base de São Paulo, certo? Ele se emociona, né, Edu? Não, o São Paulo é um dos grandes reveladores. Ele ou eu, Pedro? Não, ele visivelmente quando começa a me falar, emocionou tem que muito. ver. Então, o São Paulo é visivelmente historicamente emocionado. um dos grandes reveladores de talentos da América do Sul. Você pega nessa hora de São Paulo produziu grandes talentos formados no Morumbi ou em Cotia e vendeu muito bem, vendeu muitos jogadores. Até hoje você acompanha aqui o futebol europeu, futebol internacional nos canais ESPN, mas você vê jogador de São Paulo brilhando, tendo sucesso e tal. O Oscar é um desses, jogador revelado pelo São Paulo. Eu espero até que ele se aproxime, se conecte melhor com o torcedor, como o Lucas Moura. Voltei por amor, tô voltando pra casa. Então a torcida tem um carinho muito grande pelo Lucas, pelo jogador ótimo que ele é, que o Oscar também é, mas que crie essa conexão. E que o São Paulo nunca deixe na sua história de valorizar a sua base. Porque tem um projeto aí, ofertas para o São Paulo vender, negociar parte da sua base. Para magnatas estrangeiros, esteja interessado. Mas todo mundo tem. Já tem empresário brasileiro que já manda muita base no país. O cara, põe esse jogador aqui, eu quero esse jogador aqui, esse aqui é meu, me dá essa fatia, me dá não sei quantos %. Então, muito da crise de alguns grandes clubes brasileiros é porque os empresários mandam ali. Escolhe o treinador, tira o jogador. Eu quero. Mas não tinha um projeto agora para negociar? Tem, então. Essa diretoria tem na mesa ali, aparentemente, algumas ofertas para negociar parte da base do São Paulo para estrangeiros. E aí é uma questão assim, você pode falar, pô, tem que vender nossa floresta, tem que vender nossas praias, tem que vender nosso ouro, nosso petróleo, vender um clube, vender a base, vender a alma. Que isso? Entendeu? Então, você precisa pensar muito bem. O São Paulo tem, ainda como uma joia, Cotia. São Paulo acabou de ganhar do Palmeiras de virada no Morumbi. Tá lançando 3 aí, né? Olha então, jogo aí. Esse ano 25, a gente falou aqui do time, tem o Ryan Francisco Ferreira, que é bom jogador. São Paulo ganhou a Copa do Brasil Sub-20, fazendo 3-2 de virada no Palmeiras, tá? Lembrar você. Não, tá bom. Tá? No Palmeiras, quebrou a base do Brasil. Toda hora fala O São Paulo é o São Paulo, embora tenha muito jogador jovem pra idade, São Paulo é um dos favoritos pra ganhar a Copinha. É um tem bom o William que tá lá, né? Exatamente, então. Então, assim, 2025 vai ser mais um ano que a base do São Paulo vai dar uma sustentação para o Subeldia. O Oscar é um símbolo desse. O Lucas Moura, jogadores que passaram. Então, que o São Paulo não venda, ainda mais se for por um preço de banana, 100 milhões. Vende aí, pô, tá entrando 100 milhões. Um jogador craque que você vê no Palmeiras, quanto que ele já ganhou só no Estevão ou no Hendrick? Entendeu? Às vezes um jogador já te dá um retorno desse. O Lucas Moura, o São Paulo vendeu por mais de 100 milhões de reais pro PSG, entendeu? Para não falar de caras, o Denilson, São Paulo, os amortecedores do Morumbi, o Silas sabe bem. Então, o Morumbi balança muito. A torcida pula, vibra e tal, show, não sei o quê. Então tem uma que precisava de amortecedor. Com o dinheirão que o São Paulo vendeu o Denilson, mais de 30, acho que foi 35 milhões de dólares. Na época foi durante muito tempo a maior venda. 26 milhões, acho. 20 milhões de dólares. Na época. E foi a maior. Maior o São Paulo pegou dinheiro com o próximo amortecedor. A torcida do São Paulo ia lá e ficava assim, queremos amortecedor. Não era, queremos jogador. Isso, era? Eu não lembro disso. Eu ia lá. Você pediu um amortecedor? Estrutura, porque o Morumbi ia cair, cara, entendeu? Você precisava de um amortecedor pra estrutura. Então o Denilson foi muito útil pro São Paulo o dinheiro dele para eu vou lembrar ainda do Lange. O Lange foi com a Yamar lá atrás ainda. O Lange, que é a mesma idade que a gente aqui, de Cesário Lange ali, um dos primeiros que o São Paulo começou a fazer as transações. Sabe quem me falou? Eu tenho fontes do São Paulo. Tenho fontes. O pessoal fala, você é uma puta, tenho fonte. Então, mas vamos. Acho que é o Rodrigo Zagueiro que o São Paulo vendeu. O São Paulo ajudou. Deixe a sua opinião sobre a chegada de Oscar e os números dele realmente são impressionantes. Por mais que a gente tenha aí, 40 jogos é muito pouco, se a gente for pegar aí qualquer jogador de São Paulo, por exemplo, o Luciano tem 60 jogos na temporada. Bem que ele é o titular absoluto, né? Mas é bastante jogos, né? Bastante jogos. Será que realmente vai fazer tanta diferença? Assim, porque se ele for realmente jogar todos os jogos, ele vai estourar. Assim como o Caleri, assim como o Lucas. Nenhum jogador de São Paulo joga todos os jogos. Todos eles são poupados. Todos eles têm ali uma divisão, minutagem, a famosa minutagem. E se a gente conseguiu jogar com o São Paulo essa temporada com o Luciano por dentro, nos jogos que o Oscar não poder jogar, o Luciano pode atuar por dentro. Ele já atuou essa temporada toda, por que ele não pode atuar agora? Ou será que agora, com a chegada do Oscar, o Luciano não pode mais atuar por dentro?
Ele jogou essa temporada toda de forma patética, atuando por dentro. Ah, mas ele tem 18 gols na temporada, mas tem uma assistência. Vocês viram o que eles falaram aí? O 10, o meia, ele tem que pifar os atacantes. Ele tem que melhorar os seus companheiros de ataque. O Luciano não melhora ninguém. O Luciano mata contra-ataque. O Luciano faz corta-luz pro adversário. Vocês lembram desse lance? São Paulo e Cuiabá, o Luciano fazendo um corta-luz pro adversário? Cara, isso é incrível. Ainda tem gente que defende. E eu não tenho nada contra o Luciano, eu já falei aqui. Tá? A minha grande questão é que eu quero e gostaria de ver o Luciano atuando como segundo atacante e não como esse meia ridículo que esse foi a temporada. O Luciano, essa temporada, teve menos assistências que o Igor Vinícius, gente. O Igor Vinícius passou a temporada toda machucado. Ele tem menos assistências que o Igor Vinícius. Então, a chegada do Oscar, ela vai qualificar o Lucas, vai qualificar o Ferreirinha, o Eric, o próprio Caleri. O Caleri tem 14 gols na temporada, 4 gols a menos que o Luciano. Ah, mas ele errou os gols contra o Botafogo. Correto. Eu entendo que o Caleri realmente errou os gols, 2 gols na cara contra o Botafogo. Mas a gente vai julgar o jogador por isso? Tem muita gente que fala, não pode criticar o Luciano porque ele é o artilheiro do time na temporada. Ok, mas e todas as partidas ridículas que ele não fez gol e não fez absolutamente nada? O Caleri, mesmo nas partidas que ele não faz gol, ele é importante. Ele faz pivô, ele faz parede, ele segura a marcação. O zagueiro tá dando pancada, chute, cabeçada, quebrando o Caleri, ele tá lá, em pé, firme, segurando a bola pro time sair de trás. O Caleri tem 7 assistências. Gente, não tem como a gente discutir isso. O centroavante do São Paulo, tem 7 assistências. Alguma coisa tá errada. Não era pro Caleri tá dando gol pra alguém, era pro Caleri fazer os gols. A bola não chega pro Caleri. A bola não chegou pro Caleri essa temporada. O Caleri recebe um chutão. A gente viu o André Silva atuando nessas últimas partidas que o Caleri estava machucado. Vocês viram a diferença. O André Silva, ele é mais móvel, ele é mais rápido, mas o André Silva depende ainda mais de um meia. Porque o André Silva, ele é o cara que quer aquela bola na frente, que quer aquela bola no ponto futuro. Ele não é o cara do pivô. Vocês viram, por várias vezes, o Alan Franco chutava a bola lá de trás, o André Silva abriu o braço para fazer o pivô, o zagueiro adversário chegava e jantava o André Silva com bola e tudo. Não é a dele. O André Silva, ele é o cara que precisa ainda mais de um meia de qualidade para fazer essa bola chegar. Porque se essa bola chegar no ponto futuro, o André Silva é muito mais leve, muito mais rápido e muito mais técnico que o Caleri. São características diferentes. Talvez com a chegada do Oscar, André Silva e Caleri podem até jogar juntos numa mudança de esquema. Já pensaram? Você jogar com o Oscar de meia direita, o Lucas e aqui eu tô falando de não saindo do jogo de titular, mas, pô, o São Paulo precisa reverter um jogo de Copa. Você pode colocar o Lucas de meia direita, o Oscar de meia esquerda e os 2 centroavantes lá, Luciano e Caleri e André Silva dentro da área. Ou mesmo Luciano e Caleri. Pode se jogar assim também. A chegada do Oscar vai melhorar e muito o time do São Paulo. A chegada do Oscar vai potencializar e muito Eric, Ferreirinha, William Gomes, Caleri e o próprio Luciano quando ele jogar. O Luciano vai parar de ter a pressão, ter sobre eles, ter sobre si a responsabilidade de criar. Ele vai falar, cara, meu negócio agora é fazer gol. Meu negócio agora é só fazer gol. Na época do Diniz, era Igor Gomes e Daniel Alves, se eu não me engano, os dois meias do São Paulo. Igor Gomes, Daniel Alves, Brenner e Luciano. Depois o Daniel Alves saiu, ficou Brenner e Pablo. Depois foi o próprio, na chegada do Rogério Ceni, era Patrick, Rodrigo Nestor, não, era Patrick, Igor Gomes, os 2 meias da Sul-Americana, Patrick, Igor Gomes, Luciano e Caleri. Os principais momentos do Luciano foram de segundo atacante, não de meia. Fez dupla de ataque com o Pablo, fez dupla de ataque com o Brenner, fez dupla de ataque com o próprio Caleri. Luciano não é meia, ele é um excelente segundo atacante. Com a chegada do Oscar, ele pode potencializar também o Luciano.
Vai depender tudo agora de Luiz Beldia. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, quero muito saber, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!